Você malha, se alimenta bem, usa os cremes certinho, mas aquela sua celulite não some de jeito nenhum, talvez o problema não seja o que você está fazendo, talvez seja o tipo de celulite que você tem. Existe um procedimento que não é tão comentado quanto preenchimento ou botox, mas que trabalha exatamente nessa queixa que treino e creminhos não resolvem. Ele é conhecido como a cirurgia da celulite e se chama subcisão. Quando eu te mostrar o que realmente causa esse tipo de celulite profunda, vai fazer todo sentido porque ele funciona diferente de tudo que você já tentou. Mas antes de mostrar como ele funciona, eu preciso te explicar uma coisa que muda toda a lógica desse tratamento. Embaixo da pele, a gente tem uns septos, que são tipo faixas de tecido fibroso que conectam a pele até a camada mais profunda. Quando esses septos ficam encurtados ou muito rígidos, eles puxam a pele para baixo naquele pontinho específico, enquanto a gordura ao redor continua empurrando para cima. E é esse puxa e empurra que cria aquela depressão que a gente vê na superfície. Para você visualizar melhor, pensa num colchão daqueles capitonê com botão. Cada botão puxa o tecido para dentro e cria uma covinha, enquanto o enchimento ao redor continua empurrando o tecido para fora. É basicamente isso que acontece com a sua pele. Os septos puxam como se fossem um botão e a gordura ao redor empurra como o enchimento do colchão. Por isso, não é só gordura acumulada ali. É uma questão estrutural da pele. E é exatamente por isso que hidratante, massagem, drenagem não resolve esse tipo de celulite, porque o problema está numa camada mais profunda que eles não alcançam. E é justamente esse septo que a subcisão vai trabalhar. Deixa eu te dar um panorama de como que isso acontece. De forma geral, a subcisão é um procedimento que rompe mecanicamente esses septos fibrosos que estão puxando a pele para baixo. A gente aplica anestesia local na região, porque embora seja um procedimento pontual, ele tem uma agulhinha que precisa ser feito sem desconforto para a paciente. Antes disso, os pontos de celulite são demarcados, porque depois da anestesia fica mais difícil visualizar exatamente aonde estão aqueles furinhos. Com a área anestesiada, a gente usa um tipo de agulha específico que tem um pequeno bisturi na ponta, que entra por baixo da pele e rompe, libera o septo que está causando aquela tração. Você até consegue ouvir o barulho do septo sendo rompido, mas você não sente dor, porque a anestesia já está agindo ali. Isso é feito em cada ponto que foi demarcado antes. Depois dessa liberação dos septos, alguns protocolos associam outras técnicas na mesma sessão, como bioestimuladores de colágeno ou preenchimento com ácido hialurônico para ajudar a estimular a reorganização do tecido ou preencher depois da subcisão. E isso varia de caso para caso. Só que romper o septo é só metade da história. Tem um mito enorme sobre esse procedimento que eu preciso desfazer agora. Um mito muito comum é achar que a subcisão sozinha, numa sessão só, já resolve tudo. Não é assim que funciona. Depois que o septo é rompido, o corpo passa por um processo de cicatrização e reorganização do tecido, e é nesse processo que o resultado vai sendo construído aos poucos. Por isso, frequentemente, a gente associa outras técnicas, como eu comentei, para apoiar essa reorganização do tecido. Também existe o mito de que dói muito. Com a anestesia local bem feita, o procedimento é muito tolerável. O desconforto maior costuma ser um pouquinho depois, no processo de recuperação, que pode ficar um pouquinho dolorido, não durante. Depois do procedimento é comum ter hematomas, ter inchaço na área, e isso é esperado, porque houve um trauma, uma ruptura mecânica ali embaixo. O tempo de recuperação ela varia de pessoa para pessoa e isso é conversado individualmente na avaliação, porque depende da quantidade de pontos tratados e da resposta de cada organismo àquele procedimento. Resumindo, a celulite tem uma causa estrutural. Os septos fibrosos puxando a pele e a subcisão trabalha rompendo mecanicamente esses septos sob anestesia local. O resultado se constrói ao longo do processo de cicatrização e muitas vezes é associado a outras técnicas. Se você tem celulite profunda, dessas fundas que até marcam na roupa, e tem dúvidas sobre esse procedimento, me manda aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre dermatologia, skincare e procedimentos estéticos. Beijo!